primeiros dias, 7 horas da noite, mais ou menos, tava me dando aquela febre alta, calafrios, dor demais. Daí a gente fez o que? Ligou na maternidade. Falou, não, tá errado. E até um mês eles é obrigado a atender a gente. Mas aí eles falou, olha, esses sintomas que ela tá tendo é sintoma de Covid. Então a maternidade não pode fazer nada. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, não, mas não é, ela não teve, eu não tive contato com gente fora. Eu saí pra tomar vacina do Covid, quando eu tinha 7 dias pós-parto, e saí assim, pra fazer o teste do pezinho da Helena, eu ia pra arrumar essas coisas. Então, assim, aí a gente falou, não, não tem essa possibilidade de ser Covid. Mas ela falou, não, realmente, esses são sintomas de Covid, a gente não pode fazer nada. Febre, e gente, eu só tava com febre e as dores, não era sintoma de Covid e tudo. Mas aí a moça falou, não, a gente não pode entender. A gente falou, então, a gente vai na farmácia fazer um teste de Covid. Daí mesmo, com muita dificuldade, a gente foi se arrastando. Isso eu já tava quase 2 semanas de pós-parto, ainda não fazia 2 semanas. Fui lá, deixei a Helena com a minha irmã, e a gente foi lá fazer o teste. Não lembro se foi com a minha irmã, não lembro com quem, gente, eu não lembro os detalhes. Mas aí eu sei que a gente foi na farmácia do lado da maternidade, fiz o teste do Covid, que deu negativo. Peguei o teste e a gente foi lá no pronto atendimento. A gente falou, olha, preciso entrar na maternidade, acontecendo isso, isso, isso. O teste tá aqui, deu negativo. E eles falaram que não podia atender porque era Covid, mas não é. Então, vocês precisam me atender, porque tô com essa febre, tô sentindo dor e não tá dando certo, né? Daí eles falaram, não, pode entrar, a gente vai atender. Isso no PA, não foi na maternidade ainda. Aí o médico do PA pediu alguns exames. Pediu o exame de sangue e pediu o exame de urina. Aí o que aconteceu? Ele ficou abismado, ele falou, como assim ninguém descobriu que você tá com essa infecção altíssima? Ele falou, não tinha como não ver, sua infecção tá muito forte. Aí ele falou, você esteve aí na maternidade antes, não veio? Eu falei, sim, mas eles não pediram nenhum exame. Aí ele falou, nossa, não é possível. Ele falou, a febre é por conta dessa infecção. Porém, a sua dor pode ser que tenham esquecido um pedaço da placenta dentro lá do seu útero. Então, a gente vai fazer alguns exames, né? Vai fazer também o... Como é que fala? Ultrassom. Mas aí a gente fez o ultrassom e viu que essa dor não era placenta dentro de mim, né? Mas aí ele falou, olha, então essa dor pode ser também da infecção na urina que você pegou. Porque a sua infecção tá muito, muito, muito forte. Daí a gente vai precisar te internar. E nisso a Helena recém-nascida, né? Ela não tinha nem 14 dias. Daí eu peguei, já fiquei muito triste com isso, né? Precisava ficar internada. Eles falaram, a gente vai te internar. Aí me encaminhou todos os meus papéis lá pra maternidade. E eu fui internada na maternidade. Daí ela falou, olha, aqui você pode trazer seu bebê. Maternidade, né? E ela é recém-nascida, então pode trazer. Daí, tipo, eu fiquei lá internada, minha irmã ficou comigo. Eu tenho muitas irmãs. Mas uma das minhas irmãs, minha irmã mais velha, ficou comigo. E a Helena ficou em casa com o Samuel. Daí, algumas vezes no dia, ele levava ela lá pra amamentar e pra ficar comigo, né? E eu fiquei internada lá na maternidade 2 dias. Aí, no segundo dia que eu já tava internada, uma outra médica chegou em mim e falou pra mim, olha, e nisso, na maternidade, eles ainda estavam batendo na tecla de que eu estava com Covid. Que não era, isso é obstetra, que era Covid porque os sintomas eram de Covid, ter febre era Covid. Daí eu fiz um teste de Covid na maternidade, que eles não me entregaram o resultado, mas deu negativo. Mas aí eu fiz também uma radiografia, que fala, pra ver os pulmões, não sei o nome certo. Não era raio-x, eu acho que era radiografia. Daí na radiografia mostrou que tinha alguma coisa no meu pulmão, mas a ES falou que dava pra ver que tinha alguma coisa no meu pulmão, então que pelos meus sintomas, então eu tava com Covid. Mesmo não mostrando. Aí essa obstetra chegou pra mim, não foi a mesma que fez meu parto, era outra. Ela chegou assim, pra mim e falou assim, vou falar aqui rapidinho que você eu tava sozinha nessa hora, minha irmã tava no banheiro. Vou falar com você aqui, bem rapidinho que eu tô com pressa. Você tá com Covid, você tá com 20% do seu pulmão tomado, então você vai pra aula do Covid. E saiu. E eu já tava no meu puerpério, né? Isso pra mim foi, tipo, eu pensei, o quê? Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí foi 2021, foi o ano que mais morreu pessoas de Covid. Pessoas que eu conhecia. Pessoas assim, da minha igreja morreram muitas pessoas com Covid. E, tipo, conhecia muitas pessoas assim de perto que foram internadas e nunca mais voltaram, né? E parando pra pensar hoje, 20% é pouco. Ou seja, 20% do meu pulmão tá tomado, mas ainda tem 80% bom. Mas na hora que eu tava lá, eu já estava internada.
eu já estava no pós-parto, no puerpério, que já é difícil. Os hormônios já ficam uma bagunça. Eu entrei em desespero. Daí, eu peguei, a gente já, minha irmã saiu do banheiro, já tava chorando. Aí ela falou, o que aconteceu? Daí eu falei, né? E eu acabei pondo todo mundo em desespero comigo, minha família inteira, né? Daí, né, eu liguei pro Samuel, falei pra ele lá, né? Contei o que tava acontecendo. E nisso, já botei ele maluco da cabeça também, né? Já desesperei ele, só que ele tinha que fazer de forte, né? Então ele falou pro meu telefone, não, vai ficar tudo bem, tá tudo normal, isso não é nada demais, não. Deus tá com a gente. E tentando me confortar, né? Mas, a hora que ele desligou o telefone, ele estava no supermercado, ele entrou pro carro e desabou a chorar também. Daí ele ligou pro pai dele, né, pra contar, e ficou mega desesperado. Daí o pai dele falou, olha, por que você tá assim? Você não confia em Deus, não? Mais ou menos isso. Ele falou, aí, só que ele tava muito desesperado, então essas coisas acaba que não conforta a gente na hora do desespero. Daí ele pegou, foi lá, buscou a Helena. Ele falou assim, ó, na maternidade sua filha podia ficar, mas lá não. Então, lá na ala do Covid, você não pode ter visita. Daí ele, daí ele levou a Helena lá pra mim, né, pra eu poder ver ela. E assim, a hora que ele chegou com a Helena, foi muito difícil, porque embora os exames tenham dado negativo pro Covid, a gente não sabia de fato se era. Então ela tava lá, mas eu não, mesmo que eu tava de máscara, tudo, eu não queria tocar nela. Daí eu só, daí eu só toquei, tipo, na mantinha dela. E o Samuel começou e falou, vamos orar? Só que, tipo, a última coisa que eu pensei na hora foi em orar. Daí ele falou, vamos fechar o olho e orar. Eu fechei e ele começou a orar. Daí ele falou assim pra mim, amor, você não tem fé, não? Você não acredita que Deus pode fazer isso, não? E tipo assim, aí eu fiquei calada, não respondi. Só que na minha cabeça eu pensei, de que adianta eu ter fé? Porque assim, quantas e quantas pessoas da nossa igreja mesmo, pessoas próximas que a gente conhecia, conversava, se foram. Aí eu pensei comigo, não adianta nesse momento eu ter fé. Não é que eu não seja crédula, eu sei que Deus pode curar. Só que ao mesmo tempo eu pensava, tanta gente também tinha essa mesma fé e se foi. E não porque elas não tinham fé, mas porque, no fim das contas, o que sobressai é a vontade de Deus. E eu pensei, se for a vontade de Deus, então não adianta a minha fé. Foi isso que eu pensei. Não é que, tipo, eu não acreditava em Deus. Eu sempre acreditava que Deus podia fazer. Mas eu pensava que, se fosse a vontade de Deus de me levar, então, de que adiantar? Porque muitas pessoas que a gente conhecia eram firmes na fé e se foi com o Covid. Daí, é onde Samuel às vezes fala que no momento eu não tive fé. Não é que não tive fé. Eu tinha fé, sabia que Deus podia curar. Só que eu pensava que não ia adiantar, tipo, Deus até pode me curar, mas se essa não fosse a vontade dele, ele não ia fazer. Mas aí, tipo, e nisso, Samuel chegou lá, contou pra minha mãe, pra minha família, tudo. Aí todo mundo ficou em desespero, porque, como eu disse, a gente conhecia várias pessoas que foram internadas lá na aula do Covid e não voltaram mais. Daí, e nisso, meu sogro começou a correr atrás pra saber tudo. Foi na maternidade, lá no hospital, pra ver o teste. E eles falaram que o teste deu negativo, mas que eu tava mesmo assim. E, tipo, meu sogro não aceitou isso, né? Falou, não, se o teste deu negativo, então ela não tem Covid. Eu falei, então pra que fazer um teste se não vai aceitar o resultado do teste? Aí, meu sogro pegou, foi lá no médico geral. E nisso, eles me levaram pra aula do Covid mesmo. Eu despedi da Helena e fui. Aí o Samuel foi comigo, mas chegando lá ele tinha que ir embora, ele não podia ficar. Então fiquei lá sozinha. E nisso, eles me colocou no quarto com uma gestante, que já tava no fim do Covid. Ela tava lá internada, mas ela já tava quase no fim do Covid, né? E na hora que meu sogro soube que eles iam me mandar pra aula do Covid, meu sogro já foi lá, pegou os papéis tudo, foi no médico lá, geral, mostrou pra ele os exames e falou que, ó, eles colocaram ela na aula do Covid.
Mas olha os testes, aí o médico falou, realmente, ela não tá com Covid. Se ela aparecer com Covid, significa que ela pegou lá, na aula do Covid. Porque os exames não mostram que ela tá com Covid, não. Tudo deu negativo. É só aquele detalhe que eles viram que tinha algo no meu pulmão. Mas, daí ele falou, não é Covid. Porém, ele não. Isso foi o meu sogro junto com o vereador daqui de Campo Belo. Daí, meu sogro começou a correr atrás disso e falou pro Samuel, fala pra ela ficar tranquila que ela vai sair de lá, ela não vai ficar nada do Covid. Porque meus exames tinham dado negativo. E o nosso medo era que se realmente fosse negativo, que eu pegasse, porque os mesmos médicos que cuidavam de mim eram os mesmos que cuidavam de pacientes que realmente estavam com Covid. Então, tipo, esse contato deles comigo poderiam transmitir pra mim. Então, assim, foram dias, assim, horríveis. Eu só sabia chorar. E eu ligava sempre pro Samuel, né? Pra poder, por chamada de vídeo, pra poder ver ele, ver a Helena. E nisso, gente, a Helena ficou chorando a madrugada inteira, nas primeiras noites, né, que eu não tava em casa. Porque, né, a criança precisa da mãe. E eu não tava lá com ela. Então, tipo, ela chorou muito, por falta mesmo, né? Por eu não estar lá. Então ela acabou dando até que bastante trabalho pra ele. O Samuel ficou alguns dias na casa dos meus pais, né? Eu fiquei internada no total 4 dias. E ficou também na casa dos meus sogros. E tanto lá no meu sogro quanto lá na minha mãe, né? A Helena chorou muito, deu muito trabalho durante a noite. Mas aí, de tanto meu sogro insistir, eles falaram, ó, tudo bem, a gente vai liberar ela, vou passar os remédios pra ela tomar em casa, só que eles falaram que não iriam se responsabilizar, né? Daí eu saí, fiquei 2 dias na aula do Covid, daí eu saí, fui pra casa, né? E aí, chegando, eu tinha que tomar remédios muito forte, que era anticoagulante, e eu não podia nem amamentar a Helena. Então foi assim, ainda mesmo saindo de lá, continuou sendo bastante difícil, mas eu fiquei tão feliz de poder ter saído de lá, e tipo, de lá, da maternidade, de lá da aula do Covid ou da maternidade, eu consegui escutar as pessoas fazendo culto, o pessoal da minha igreja mesmo, fazendo culto lá de fora. E, tipo, foi muito bom saber, né, que tinha alguém orando por mim. Só que ao mesmo tempo, gente, nesse meio tempo, gente, eu recebi muitas mensagens, né, da minha família, dos meus irmãos. E era muito difícil porque eu não tinha vontade, ânimo nenhum de responder as mensagens. Eu não sabia como responder. Eu pensava, como eu vou confortar alguém se eu que tô precisando de conforto? Então, assim, eu recebia as mensagens e às vezes eu respondia assim. Só aquelas respostas automáticas. Mas, assim, eu não tinha vontade de responder ninguém. Eu nem queria ficar vendo as mensagens no celular, né? Foi, tipo, um período muito difícil mesmo, né? E quando eu saí, gente, eu fiquei muito aliviada, mesmo que continuou sendo difícil, né? Porque aí eu tava com a Helena, mas eu não podia amamentar ela. Tanto que foi até surpresa ela continuar mamando em mim até 2 anos de idade. Porque eu parei de produzir leite, né? Praticamente, tinha muito pouco, porque ela não mamava em mim, né? Daí o Samuel falava pra mim, lembra que eu te falei? Que tudo ia ficar bem, né? E é nesses pequenos detalhes que a gente vê que mesmo a gente sendo falho, fraco, Deus ainda cuida da gente, né? Todo tempo. Por mais que eu não estivesse enxergando, Deus estava lá para cuidar. Eu não estava sozinha. E eu senti um alívio muito grande. E quando eu ouvia os irmãos da igreja lá de fora cantando, fazendo culto, e a gente vê o cuidado de Deus, que mesmo quando a gente está fraco na fé, embora, tipo, eu pensava daquele jeito, mas mesmo a gente estando assim, fraco, digamos assim, Deus ainda é com a gente, né? A gente não merece, mas Deus está sempre do nosso lado, pronto para nos abençoar. E assim, a parte mais difícil também era pensar, se eu for e a minha filha, quem vai cuidar dela? Como eu.
quem vai amar ela como eu? E, tipo, eu pensava a todo momento, por quê? Eu não quero. Eu acabei de ter minha filha, eu não quero perdê-la e nem que ela me perca. E assim, isso era uma das partes, tipo, horrível. Pensar, gente, eu, eu orava tanto por esse momento de ganhar minha filha. E eu fiquei com muito medo de, entre aspas, perdê-la, né? Porque no caso seria eu e não ela. Ela ficaria e eu queria. Mas assim, isso foi muito difícil também. Pensar que ninguém vai amar ela como eu amo e ninguém ia cuidar dela como eu cuido. Porque assim, a melhor mãe que o filho pode ter é a que ele tem. Então, tipo, você que tá vendo, você é a melhor mãe que seu filho teria. Eu sou, tipo, a melhor mãe pra minha filha. Então, assim, eu pensava muito, meu Deus. E eu até brincava às vezes na gestação, porque eu tive uma gestação muito tranquila. Eu não passei muito mal. Então, assim, às vezes a boca da pessoa, né, profetizando coisa ruim pra própria vida. Porque eu pensava, eu falava assim, às vezes brincando com a pessoa, nossa, minha gravidez é tão tranquila que eu não quero nem ver o parto. Como se assim, o parto vai ser muito difícil, porque tá sendo mil maravilhas agora e nada é perfeito. E, tipo, gente, cuidado com a língua de vocês, cuidado com a boca, porque profetizar coisa ruim na própria vida é demais. E meio que sem perceber, eu meio que fiz isso, né? Mesmo que brincando, eu falava, nossa, tá mil maravilhas na minha gestação, não quero nem ser. Não, tomara que dê certo no parto, porque se tá bem agora, eu não quero nem ver depois. E acabou que depois foi muito complicado. Mas hoje eu tô aqui, né, pra glória de Deus. Tô bem, graças a Deus, nunca mais tive nenhum problema com isso. Minha filha, eu pensava que eu não ia ver ela crescer, porque assim, gente, do jeito que a obstetra falou pra mim, meio que me traumatizou, porque eu já tava com os hormônios à flor da pele. E ela só chega a falar pra mim, você tá com 20% pulmão tomado, você vai pra lá do Covid. Tipo, isso me assustou muito. Mesmo pensando que, o que é 20% em 80%? Mas assim, né? Por isso que eu fiquei apavorada. Mas graças a Deus, no final tudo deu certo, eu melhorei. Deus abençoou. Eu consegui melhorar 100%. E nisso, tipo, a gente vê o cuidado, né, das pessoas que amam a gente. Mesmo que eu não queria responder, eu recebi muita mensagem da minha família. Eu não lembro bem se alguns amigos me enviaram, mas assim, eu recebi muita mensagem da minha família. E tipo, minha sogra cuidou muito de mim também depois que eu saí. Eu até dormi um dia na casa dela, depois assim que a gente saiu, que eu saí lá do hospital. E ela cuidava até demais de mim, né? Ela ligava pro Samuel, eu tive ela em maio, que é um tempo mais frio. Ela ligava pro Samuel e perguntava. A gente falava que ia na pediatra. Ela ligava pra gente aqui, Mirielle tá de meia? Se não tiver, fala pra pôr meia, que ela não pode pegar friagem. Ligava aqui, fala pra Mirielle tomar sol nas costas, que isso vai ser bom pra ela. Eu ia pra igreja, eu não gosto de blusa de frio. Ela tirava dela, não, você vai vestir, você não pode pegar friagem. Tipo, embora muita gente se irritaria com isso, né? Porque, gente, nesse dia da igreja, que ela me deu casaco, eu passei muito calor. Mas eu fiquei muito feliz porque eu sei que era o jeito dela demonstrar que tava cuidando, que ama, né? Porque assim, ela é mais frienta que eu, até porque ela levou pra ela. E tirar dela pra colocar em mim foi tipo assim. Fiquei muito feliz e por isso eu nem reclamei, nem tirei, nem ousei tirar o casaco. Eu falei, não, ela tá passando frio pra eu poder ficar bem, digamos assim. Então, assim, muita gente tem muito conflito com sogra, mas graças a Deus a minha como mamãe. Amo demais meu sogro, né, minha sogra. Amo demais. E assim, foi quando eu percebi o cuidado de Deus com a gente. Ele colocou pessoas maravilhosas ao meu redor. E a família do Samuel é minha família também, né? Com certeza. E não só porque eu casei com ele, mas assim, por consideração mesmo. Então, assim, em tudo Deus cuida da gente todo o tempo. Basta confiar nele. E mesmo que por um momento você esteja fraco na fé, Deus ainda assim ele não te abandona. Ele vai estar com você em todos os momentos. Basta você abrir o olho para enxergar que ele nunca abandona a gente. Em todo momento, ele faz tudo aquilo que é melhor. Isso foi difícil, mas serviu como testemunho para poder estar aqui falando para vocês que não importa o que você passar, Deus está com você em todo o tempo. Então,
é isso, né? Esse é o meu testemunho do meu pós-parto, que foi muito difícil, mas que com a graça de Deus a gente vence tudo, né? E hoje eu tô aqui pra contar esse testemunho e espero que edifique a vida de vocês e que ajude as pessoas que talvez passem por coisas difíceis na vida, né? Que sempre a gente tem algum momento muito difícil na vida. Então, e é pra vocês lembrarem mesmo que sempre tem um Deus olhando por nós e que sabe o que é melhor pra gente, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha falado com você de alguma maneira e que te mostre, né, que nada é impossível a Deus, por mais que você não enxergue assim uma luz no fim do túnel. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta. Se não tiver o que comentar, deixa o coraçãozinho aí pra mim, um amém. Só pra saber que vocês assistiram tudo o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, né? Aqui eu mostro muito minha rotina de mãe, de dona de casa. Inclusive, pra vocês que não me conhecem, que tá vendo, que esse é o primeiro vídeo meu que tá vendo, eu vou deixar aí uma fotinha aí da minha pequena, que hoje tem 2 anos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se não é inscrito, se inscreve, né? E é isso, gente. Eu já me perdi tudo aqui. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.